Olá, amados de Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, passando aqui mais uma vez, desculpa o atraso, tá? Mas passando com os meus irmãos aqui para nós falarmos um pouco hoje sobre, acho que é o quarto ou é o quinto vídeo dessa série, Apostasia, a Igreja de Mão Dadas com o Diabo. Eu já peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, gente, o máximo que vocês puderem compartilhar. A partir de agora, vai mandando o link aí para outros pessoais, para outras pessoas, e pede para eles virem para cá ver o que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos falar hoje sobre apostasia no santuário e nos dias do profeta Ezequiel, e como isso vem sendo rotineiro no novo Israel de Deus, que é a igreja. Nós estamos percebendo isso, que não estamos melhor do que nos dias do profeta Ezequiel. Esse aqui não dá, tem que ser esse mesmo. Os dias do profeta Ezequiel está se replicando em nossos dias. Então eu peço a você que gosta desse tipo de conteúdo que nós colocamos aqui, gente, vocês podem dar sugestão de estudo a gente, tá? Nós estamos com esse sobre apostasia, depois quando esse acabar, virá outro estudo aí, mas eu estou pensando em fazer aqui com vocês na sexta-feira. O nosso canal está assim, no dia de segunda-feira nós temos o estudo que entrou agora, que é sobre o espírito das seitas. Nós estamos falando sobre seitas e heresias lá na segunda-feira. Se você perdeu, o vídeo está aí, o vídeo 1. Será uma série de aproximadamente mais ou menos ali uns 50 vídeos desses sobre o espírito das seitas, tá? Será uma série muito grande. Então toda segunda-feira nós estamos aqui. A apostasia da fé cristã, toda terça-feira nós vamos estar com esse estudo. Não sabemos quando ele vai terminar, mas é um estudo expositivo, então vamos ficar com ele aqui durante muitas terça-feiras por aqui, falando sobre esse tema. E na quarta-feira é a nossa lição de escola bíblica dominical. Nós vamos colocar a lição de escola bíblica dominical no domingo ali por volta de 11 horas da manhã, aqui no canal, tá bom? Então domingo será a escola bíblica dominical, mesmo, domingo, aqui no nosso canal, escola bíblica dominical, todo domingo. Você vai, se você quiser comprar a lição, adquirir, eu vou trazer a lição aqui para te mostrar, tá bom? Porque nas quartas-feiras nós vamos colocar um outro estudo aqui no canal, tá bom? E provavelmente seja aí o estudo de escatologia bíblica, na visão, dentro do escopo de visão amilenista, tá bom, irmãos? Da visão aliancista, milenista, como é que nós que somos reformados aliancistas cremos na volta de Jesus. Isso é muito interessante porque os amilenistas, eles falam bem pouco sobre esse tema da volta de Jesus, e eu acharia muito interessante nós falarmos por aqui se a igreja vai ou não passar na grande tribulação, se já estamos vivendo o milênio, ou se o milênio é literal futuramente, se haverá mesmo um arrebatamento secreto. E aí segue outras ideias que nós vamos trazer aqui no canal. Então, quarta-feira, nós vamos entrar com o estudo do Apocalipse, tá? Sobre a volta de Jesus. Vamos entrar com esse estudo. O estudo é grande, pesadíssimo, um estudo muito técnico. Então nós vamos tentar fazer isso na quarta-feira aqui, junto com vocês, tá bom? Se der certo, gente. Se não der, a gente para nos primeiros vídeos por aí, assim a gente já vê se vai dar certo ou não.
tá bom? Então, eu sei que não é muita gente que gosta desse tipo de assunto, porque o que dá view hoje é guerra, é batalha, é luta, é muita coisa e eu não tô com cabeça para lidar com isso, tá? Então, que fique bem claro. E na quinta-feira, agora próxima, nós entramos aqui com um estudo sobre oração e jejum. Vai ser muito legal esse estudo, baseado no Sermão do Monte também. Tá? Nós vamos entrar com ele aqui sobre oração e jejum, então vai ser um estudo muito bom. E sexta-feira, teremos toda sexta-feira o vídeo do nosso polígrafo aqui. Tá? Próximo polígrafo eu devo de entrevistar a Débora, que vai estar lançando o livro novo dela, ela vai falar do livro dela no próximo polígrafo. Tá bom, irmãos? Então eu estou dando a vocês aqui, rápida, a diretriz do canal, como é que vai ficar. Toda semana vai ser isso aqui, tá? Toda semana vai ser assim. E de vez em quando aí a gente vai fazer 2 vídeos, se houver necessidade, para pôr no canal, mas creio eu que não será tão necessário chegar a esse ponto, tá? Mas assim, nosso combate às seitas fica na segunda-feira, tá bom? E irmãos, lembrando a você que quer adquirir esses livros, são livros sobre o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo, junto com as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, são 3 livros de uma essencialidade para você ter na sua casa, se você gosta de estudar a Escritura, que você não poderia ficar sem esses livros aqui. Esses 3 livros são livros assim fenomenais para a sua vida espiritual. Você verá que aqui não é livro somente técnico-teológico. São livros extremamente espirituais. Você tem que ler esse livro aqui. E de novo, a promoção está valendo ainda, está na compra desses 3. Eu te dou Gratex, o radicalismo do verdadeiro evangelho. Esse aqui vai de graça para você na compra desses 3 aqui, tá? Esse aqui eu te dou inteiramente grátis, tá bom, querido? Então, se você quiser, primeiro comentário fixado no vídeo aqui é o nosso WhatsApp. Diretamente comigo você fala, tá? Você vai falar, pode chamar meu nome que eu vou te responder. É direto comigo que você vai falar. E tem também esse outro kit aqui, rapidamente, para a gente entrar no nosso tema, que é verdade. São 3 livros, eu estava falando isso com uma irmã hoje. São 4 livros que eu escrevi, que são muito caros eles, que as verdades mais cruéis do Evangelho. Aí tem também Salvos de Deus por Deus, de quem Cristo nos salvou. Sacrifício Vivo. Gente, onde eu venho falar desse livro aqui, vocês vão ver esses 4 livros que eu estou te mostrando aqui, ó, e mais o Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. Esse aqui é outro kit que você pode adquirir. Fala, pastor, eu quero adquirir o kit 1 ou o kit 2, e aí a gente já sabe do que é que a gente está falando, tá bom? Se você quiser adquirir os 2 kits juntos, eles assim, ó. Ok, agora é que vai, ó. Se você quiser adquirir os 2 kits, desculpe eu falar tanto dos meus livros, tá? Mas é o que eu tenho para viver. Então, se você quiser adquirir esses 2 kits aqui, vamos lá. Isso aqui, os 2 kits, eu te dou de presente esse aqui, e é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Todo mundo sabe aqui que eu sou conselheiro cristão. E agora que vem a novidade aqui que você não viu. Todo sábado, por volta das 15 horas, nós estaremos aqui nesse canal com a Escola da Família, tá? Escola da Família Cristã. Irmãos, se não é cristão, não precisa. É só para a família cristã mesmo. É porque eu ensino a Bíblia. Eu ensino quem crê na Bíblia e quem vai seguir. Então, se o cara não é cristão, a família não é cristã, e vem cá dar palpite de que acha que não é assim, vai procurar tua turma. Eu não mexo com esse pessoal. Eu estou falando com a família cristã, família que se rege pela Escritura. Então, se não é isso, então não precisa nem adquirir esse livro, porque não vai te fazer efeito nenhum, porque é para quem seguia pela Bíblia. Então, na compra desse kit aqui, eu te mando esse aqui de presente, tá? Vamos começar a Escola da Família Cristã sábado também. Então, nosso canal, gente, ele tá cheio, repleto aí de novidade para a gente ficar todo dia aqui, tendo a companhia um do outro. E eu espero que você se inscreva, deixe seu joinha ou seu dislike se não gostou, e vamos seguindo a vida, tá? Deixa seu comentário sempre aí,
Comentários são sempre bem-vindos, graças a Deus, desde que seja respeitoso, né? Muito deselegante, né? Um comentário deselegante não é bom para ninguém. Então, você pode discordar de mim, tudo, seja áspero se quiser ser, mas com educação, tá bom? É como a Débora sempre diz aqui, xingue com respeito. Eu não sei como é que a pessoa xinga com educação, mas ela fala essa frase aí e a gente deixa, né? Então, um abraço a todos que estão nos vendo, vamos começar o nosso estudo. Gente, apostasia no santuário é aqui, é por aqui que nós começamos a ver como Deus se importa com o culto que Ele estabelece para que nós possamos viver dentro desse culto. Perceba bem uma coisa, o santuário, ele sempre será o primeiro lugar aonde Satanás irá operar para mudar, para apostatar. Satanás não vai procurar apostatar a política, porque a política já é apóstata. A política nunca foi um vínculo de Deus com isso. Nunca teve no plano de Deus esse negócio. Nunca teve no plano de Jesus Cristo. A política é um mal necessário, vamos assim dizer. Então, o primeiro lugar do ataque de Satanás, o diabo sabe que não pode acabar com o povo de Deus, mas desde o primeiro dia de Israel, o diabo descobriu que Deus odeia um povo rebelde, que profana o seu nome, que não consegue manter-se puro. Ora, irmãos, no Antigo Testamento, o que Deus mais abominava, o que Deus mais se via diante dele, uma abominação, era quando o povo se rebelava contra ele. Era quando o povo dava as costas para ele e abraçava um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Perceba, Deus não reclama a adoração da Síria, Deus não reclama a adoração de nenhum povo da Mesopotâmia, Deus reclama a adoração e fidelidade de Israel. Israel aqui é a igreja do Antigo Testamento, apesar de ser uma nação, mas ele era uma nação até então, até os dias de Saul, era uma nação teocrática, onde Deus era o seu mandatário. Através dos sacerdotes, dos juízes, Deus coordenava as coisas. Veio os reis e Deus continuou sendo o Deus dessa nação. E na era dos reis, quando Deus continuou sendo o Deus dessa nação, Deus chamava para si a adoração. Haja visto que quando este templo, este santuário que estamos estudando foi dedicado a Deus, quando Salomão dedica este santuário, quando Salomão dedica o templo ao Senhor, há uma palavra de Deus em 2 de Crônica, capítulo de número 7, a partir do versículo 13, que o Senhor diz assim: e quando eu cerrar o céu, e não haver chuva mais, e quando vocês pecarem, veja bem como começa, quando vocês pecarem contra mim, acho que é assim que começa, e eu cerrar o céu por causa do vosso pecado, e não deixar mais com que a chuva caia, e enviar toda a praga contra a vossa lavoura. Israel era um país agrícola. Há de ser que se este meu povo, e aí vocês virão a este lugar, qual lugar? Este santuário, que eu dediquei com o meu nome. E há de ser que vocês virão perante mim, e se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos mais altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba, o povo de Deus sempre teve e sempre terá um recurso que o mundo não tem. O povo de Deus sempre teve e sempre terá um recurso que o ímpio não terá. E por mais que esse ímpio diga que ele crê em Deus, que ele tem Jesus no coração, saiba disso, ele não tem o recurso que nós temos. Esta é a grande realidade. Nós temos um recurso que é Deus. Nós temos o recurso do arrependimento. Então,
Desde o Antigo Testamento vem assim, mas eu quero voltar um pouco antes de Salomão trazer esse templo, já nos dias do tabernáculo, já nos dias do deserto. Observe que Balaão não conseguiu destruir o povo de Deus, porque não há nenhum encantamento contra a crente. Não há nenhuma palavra, como eu posso dizer os irmãos, não existe nenhuma palavra de encantamento contra nenhum crente, não existe nenhuma palavra de maldição contra o povo de Deus que possa atingir e destruir esse povo. Balaão foi comprado pelos reis vizinhos ali, de onde Israel estava acampado. E nesta ideia de se comprar um mandingueiro para fazer umas mandingas, Balaão vai tentar fazer essas mandingas para amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele desgraçadamente entende que ele fracassou. Toda vez que ele ia amaldiçoar, e na última vez, quando ele tentou amaldiçoar o povo, a boca dele foi trocada as palavras e ele disse: porque não há encantamento contra Jacó. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, não tornaria isso real. Porque contra Jacó não existe encantamento nenhum que consiga, porque eles têm um Deus que é a prova de encantamento. Não dá para fazer mandinga contra esse povo. Ok? Não satisfeito, a Bíblia vai dizer que vai insinuar, e o texto que eu vou falar com vocês, ele é um texto que está na Bíblia, mas perceba, Balaão vai procurar conhecer melhor o povo. Balaão vai conhecer melhor a estrutura do povo, em como esta adoração era com Deus. Balaão, irmãos, ele é um falso profeta, um dos piores que aparece no Antigo Testamento, porque ele não era um profeta de Deus, ele era um mandingueiro. Balaão nunca foi um profeta de Deus. Balaão era alguém que consultava mortos, consultava qualquer outro tipo de coisa. Então Balaão nunca foi um profeta de Deus. Balaão era de outro tipo de escopo religioso. Só que Balaão sabiamente entende que se tem uma coisa que Deus odeia, que Deus abomina, é misturar o seu culto com o culto dos outros. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é ser cultuado segundo os nossos preceitos e não segundo os preceitos de Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas, Deus não está em uma situação de mendicância, pedindo a você para ser adorado. Então você não pode achegar-se a um Deus desse achando que vai adorar a Ele segundo o seu coração, porque não é assim que as coisas funcionam em Deus. Balaão, em Números capítulo 25, do 1 ao 6. Leia sua Bíblia. Balaão entende que relações sexuais ilícitas faria com que Deus saísse do meio daquele povo. Balaão entende que, por que, irmãos, um dia eu volto aqui, tem um livro meu, não está aqui, não está perto de mim aqui, mas tem um livro meu que chama-se Sexo como culto que agrada a Deus. Sexo como culto que agrada a Deus, tá? Você vai ver que toda questão sexual, ela envolve culto no Antigo Testamento. Por isso que existiam a prostituição cultual no Antigo Testamento. Balaão vai escolher mulheres e vai fazer com que ela desça ao arraial de Israel e comece a ter relações com os homens de Israel. Porque uma vez que elas comecem a ter esse tipo de relacionamento com o povo, com os homens de Israel, ela vai incitar o Deus de Israel contra aqueles homens. Veja, é como se Balaão fosse o primeiro pregador da apostasia que nós temos registro na Bíblia. Balaão vai fazer com que o culto se misture, com que sacerdotisas de outros tipos de matrizes de culto desçam até os filhos de Israel que estão no deserto e consiga
granjear, galantear esses homens para que eles deitem-se com elas. E assim nós temos uma coisa. Observe, Deus estava destruindo o povo inteiro por causa desse tipo de perversão sexual e cultural dentro do arraial de Israel. Foram 24 mil homens, como está em Números 25, versículo 9. 24 mil homens foram mortos por cobras que saíam de dentro do deserto e picavam esses homens e matavam estes homens, justamente por causa de uma apostasia de Israel. Então nós temos em Balaão, lá no Novo Testamento você vai ver sempre os apóstolos dizendo que os pastores dos últimos dias seriam homens que andariam segundo os conceitos e conselhos de Balaão, que andariam nos caminhos de Balaão. O que quer dizer isso? Quer dizer que estes homens não somente seriam homens de encantamentos, mas também seriam homens que ensinariam o povo de Deus a perverter-se doutrinariamente. Que ensinariam o povo de Deus tal qual como Balaão fez. Esses pastores de hoje também iriam fazer a mesma coisa. Iriam negociar o santo. Iriam misturar o santo com o profano. Não iria ter mais nada que nenhum limite. Uma vez, irmãos, que Balaão toma o púlpito, nós não temos nada mais que sirva como parâmetro. Porque a ideia de Satanás é colocar em cada púlpito de uma igreja um Balaão. A ideia de Satanás é sempre a mesma. Por quê? Porque nós temos que perverter o culto. Porque nós temos que perverter o santuário. Porque a ideia de Satanás sempre foi essa, perverter o máximo o santuário. Veja, fica claro que Balaão ensinou as mulheres como elas deveriam seduzir os homens de Israel. Você vai ler como Balaão ensina essas mulheres a fazer isso no livro de Números, capítulo 31, versículo 15 ao versículo 17. Números, capítulo 31, versículo 15 ao versículo 17. Você vai encontrar isso lá. Então percebe uma coisa aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Balaão entendeu que se ele perverter a doutrina, Deus sai do meio do arraial. É que não precisa destruir o templo. É que não precisaria você ir lá e destruir a igreja. É que não precisaria você ir lá e proibir os crentes de serem crentes. Para o diabo, é melhor que as igrejas estejam abertas. Certa feita eu estava dando um estudo na igreja e eu falei uma coisa que eu vou falar com vocês aqui. Se Satanás tomasse conta de uma cidade, se Deus desse uma cidade hoje para Satanás e dissesse, esta cidade é sua, Satanás não ia ter nessa cidade, não teria carnaval, não teria botecos, claro que não. Não teria prostíbulos, não teria nada disso. Acredito eu que nada disso teria. Mas teria muitas igrejas abertas. Porque é mais fácil você dizer a um não crente que ele é crente estando na igreja. Porque aí, uma vez que ele está na igreja e não está servindo a Cristo, é impossível você evangelizar essa pessoa. Quando uma pessoa apóstata da fé, irmão, e fica dentro do arraial do Senhor, você não pode chegar a essa pessoa e dizer que ela não é crente, ao menos que você vá com toda a verdade, com toda a clareza para ele e explique porque ele é um apóstata. Ele vai olhar para você de outra forma. Se você for falar com ele, ele vai olhar para você e dizer, eu estou no mesmo lugar que você, eu estou na igreja. Nós estamos hoje assim. Balaãos e mais Balaãos em cima do púlpito.
Homens amantes de si mesmo, amante do dinheiro, amante da fama, amante do poder, amante disso tudo. Hoje nós não temos mais nada, nenhuma ideia do que é uma coisa santa. Eu estava falando agora há pouco, ontem eu falava com a Débora, agora de manhã eu estava aconselhando a irmã e estava falando justamente isso com ela. Nós estávamos falando ontem com a Débora e a gente estava conversando, eu e a Débora aqui, a gente estava voltando da rua e estávamos conversando sobre os pastores sérios mesmo, homens de Deus nato, os famosos, né? Porque tem muitos homens de Deus anônimo, eu reconheço isso, tem muitos homens de Deus, pessoas de Deus, irmãos, eu conheço alguns deles, homens fervorosos de Deus, que nunca colocaram a cara no YouTube, nunca colocaram a boca num rádio, nunca fizeram nada disso, mas homens temente a Deus, pessoas de Deus, zelosas, cheios de Deus, zelosas de boas obras, como Paulo disse em Tito. Como Paulo disse a Tito, porque o Senhor veio buscar um povo zeloso de boas obras. Olha, Tito, cuidado com isso, preste atenção. Nós temos homens de Deus assim, mas não estão aqui. A maioria deles estão longe disso tudo aqui. Nós fizemos aqui um mapeamento sobre os 5 pastores vivos, famosos, seríssimos. Aqui no Brasil, o brasileiro que esteja famoso aqui hoje na internet, em outras plataformas, eu só tenho um. Porque as pessoas estão buscando hoje também na internet, tem 2 polos. Tem uns que estão buscando aquelas pessoas que querem porque querem buscar a rosa ungida, o sal grosso, a profecia. Esses eu não ligo tanto. Não acho que esses sejam o tamanho da apostasia que eu estou falando aqui. Mas tem aqueles que são os famosos figurões, medalhões de teologias que sabem falar, sabem se expressar dentro da teologia arminiana, dentro da teologia reformada, sabem debater, sabem conversar, mas é somente isso, é uma coisa mecânica. Você vê ali, não tem um grau de espiritualidade, de relevo com Deus, não tem um grau de andar com Deus. Irmãos, nós temos que parar de procurar pessoas que simplesmente queiram falar sobre Deus. Nós temos que procurar pessoas que realmente queiram andar com Deus. Hoje o mundo está carente de homens que andaram com Deus. Eu já tenho quase 50 anos e eu posso te dizer que a minha geração, década de 70, quando eu nasci, 80, 90, nós ainda tínhamos homens ali ferozmente bíblicos e que andavam com Deus, como o próprio Leonard de Ravenhill, Tozer, David Wilkerson. Depois que esses homens se foram, hoje nós temos aqui pastor David Paul Washer, e não dá para citar tantos que andam com Deus. Não dá para citar homens profundos de oração. Nós temos hoje homens dentro do campo reformado que são gigantes nos saberes e anões em oração. Nós temos hoje homens que sabem muito de Bíblia, mas quando abrem a boca, não tem substância nenhuma que eles estão falando com a vida que eles levam. Nós estamos vendo, irmãos, Balaões e mais Balaões, sim, no plural, Balaãos, tomando nossos púlpitos um atrás do outro, ensinando ao povo uma santidade que Deus não as ensinou. Dizendo regras que a Bíblia não disse que era. Dizendo que isto é pecado desde que seja feito, isto não é pecado desde que isso aqui seja feito para a glória de Deus, então não é pecado. Deus odeia a prostituição cultual, pois ele tira o eterno Deus do centro e entroniza um demônio. Pois o homem é a imagem daquilo que ele adora, como está no Salmo 105:8. Veja o Salmo 115, me perdoe, Salmo 115:8.
O salmista vai dizer, e eles dizem, onde está o seu Deus? A partir do versículo 1. E eu digo, meu Deus está no céu, não é como o Deus dele, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não escutam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E aí ele diz no versículo 8, torne-se semelhante a ele todos aqueles que faz e os adora. Então sim, queridos senhores e senhoras, nós somos a imagem daquilo que adoramos. Deus odeia os que adoram ídolos por este motivo, pois você é a imagem daquilo que você reverencia no seu culto. Eu vou dizer uma coisa rápida a vocês aqui. O princípio da idolatria. O princípio da idolatria. Qual o princípio da idolatria? É cultuar a quem você não conhece. Porque quando você cultua a quem você não conhece, você cultua qualquer coisa. Domingo pela manhã e domingo à noite, milhões de cristãos nessa nação vão se reunir para adorar um ídolo e não a Deus. Milhões e milhões de cristãos vão se reunir nesta nação para adorar um ídolo e não a Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque eles vão adorar aquilo que eles não têm o pingo de noção do que seja. Eles vão adorar aquilo que eles não sabem o que é. Eles vão adorar aquilo que eles não têm nenhuma noção do que é isso. Irmãos, nós estamos neste tempo em que não adoramos mais a Deus em espírito e em verdade, porque não conhecemos a verdade. E como poderíamos ser espirituais se não conhecemos a verdade? Todo culto que foi dado por Deus, é isso que interessa, é isso que importa. Você pode me dizer, pastor, não existe regulação no culto no Novo Testamento. Observa quando Paulo fala para a igreja de Corinto. Observa quando Paulo fala em suas epístolas, tem cânticos, tem salmos, cânticos espirituais, tem tudo isso aí. Tem uma liturgia sendo feita ali no Novo Testamento, sim, senhoras e senhores. Claro que tem. Mas é lógico que tem uma liturgia. Mas o que nós vemos hoje, dentro do santuário, as pessoas vão ao santuário com os seus incensos e seus cultos montados, segundo as suas perspectivas, e eles dizem, Deus recebe a adoração do jeito que eu posso lhe dar. Mas isto é uma inverdade, Deus recebe quando lhe apresenta um culto segundo a perspectiva de Deus e não segundo a minha perspectiva. Deus não vai receber o culto seu baseado no seu coração, esqueça isto. Isto é um ídolo que você tem, que o seu pastor, Balaão, colocou para você. Não existe, pastor, não existe normatização do culto no Antigo Testamento. Mentira, existe sim. Eu venho aqui em outro vídeo, um dia desse, falar com você sobre esse assunto. Sobre a questão da normatização do culto no Novo Testamento. Claro que existe. A apostasia, gente, ela tem que começar num culto, porque a teologia que nos é ensinada é quem dita o estilo de vida nosso no dia a dia. Você não vai muito longe daquilo que você aprendeu na sua igreja. É a sua igreja, é a sua comunidade, é onde você está inserido, é isto que dita toda a sua vida. Você não percebeu isso, não? Você não percebeu que é a liturgia do seu culto que faz com que você seja quem você é? Nos dias do profeta Ezequiel, o santuário de Deus estava em total podridão espiritual. A casa que os homens fizeram para louvor e a glória de Deus, como está em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 22. Aquela era a casa para se cultuar a Deus como Deus exigia ser cultuado. Percebe uma coisa, gente, como isso é sério. Eu vou falar aqui mais adiante disso. Mas percebe bem isso aqui. Isso aqui vai ser muito constrangedor para a gente ouvir. Este estudo aqui será
A partir de agora, a coisa vai ficar muito apertada para a gente aqui. Principalmente para a gente que é reformado, que gosta de dizer que é salvo por uma graça, que quando eu olho para a maioria dos reformados hoje, eu encontro lá mais afeições satânicas do que necessariamente afeições cristãs. Porque observa bem a vida de vocês. Observa a vida privada que vocês levam e vê se isso é uma vida que condiz com as Escrituras. A pessoa sai de uma igreja e a primeira coisa que eles fazem agora virou moda. Eu vou falar disso mais adiante. Crente tatuado, coberto de tatuagem, esse trem todo. Não porque o pastor Nicodemos disse que não é pecado fazer tatuagem. Tem que fazer para a glória de Deus. Espera aí, calma. Vê a origem de marcar o corpo. A origem, Deus reprovou na origem o negócio. Calma, filho. Calma. Lá na origem estava proibido. Eu também já fui desse pensamento do Nico. De dizer, não, Deus não proibiu, tal, não sei o quê. E depois eu fui estudar mais afinco e eu percebi, se na origem desse negócio Deus disse que era ruim e nunca mais tocou no assunto, então eu fico com a origem. Em Levítico diz que é ruim a origem. Em Levítico há uma proibição para que não se faça. Você pode me dizer, mas isso não se repete no Novo Testamento? Claro, Deus não falou mais sobre o assunto. Porque este era o entendimento. Não precisava se perder mais tempo com isso. A origem é toda ali que cerca, todos os pagãos faziam isso. Isto vem de toda religião mesopotâmica ali que fazia invocação a mortos. Então a origem é ruim. Porque é que agora eu venho aqui e digo ao povo, olha gente, se vocês fizerem para a glória de Deus, não é pecado. Falta-me contexto bíblico para dizer isso. Desculpem-me, de novo. Os que estão aí de plantão, que são defensores, pode cair de pau, os tatuados. Eu não estou nem aí, irmão. Já passei da data de querer agradar o povo. Passei da data e muito disso. Então não me venham aqui os senhores dizer que porque o Augusto Nicodemos disse que é certo, virou certo. Não é assim que a banda toca. Leia a sua Bíblia. Não se apega ao que eu estou dizendo, não. Seja uma mente pensante. Observa lá o que está sendo dito, vê o que a Bíblia diz também sobre isso. Mas nós queremos, irmãos, afagar certos tipos de pecados que nós não queremos largar. E aí se prepara, que o negócio vai ficar feio. Vamos lá. Vamos ver mais. Na dedicação do templo ao Deus eterno e de como o Senhor manifestou a sua presença naquele dia. Desde então o templo era o lugar onde o povo apresentava o seu culto a Deus. Era o local que o Senhor tinha estabelecido para manifestar sua aprovação ao povo. Era ali que o povo fazia suas oferendas ao Eterno. Traziam seus dízimos. Era neste lugar que Deus orientava o povo em momentos difíceis através de sua palavra. Neste santuário o culto era oferecido ao Eterno pelos levitas. Isto é, somente eles poderiam prestar o culto ao Eterno. O povo trazia sacrifício, mas quem sacrificava era o sacerdote. Veja, Deus montou todo o escopo do seu culto no Antigo Testamento, tudo do jeito dele. E ele ainda disse a Moisés lá no deserto, quando estava dando o tabernáculo para o povo. Ele disse a Moisés, Moisés, faça conforme tudo que eu lhe disser. Não deixe nada para trás. Faça conforme o que está escrito no que eu estou te dizendo. Não faça nada do seu jeito, não faça nada pensando você que vai ser assim, porque não é. Tem que ser do meu jeito, porque o culto é para mim.
Então, se é esse culto para mim, então eu quero do meu jeito. Tem que ser do jeito meu. O povo tem que me adorar segundo os meus preceitos e não segundo o coração dele. No Antigo Testamento já era assim, gente. Você não vai adorar a Deus segundo o seu coração, segundo o seu preceito. Isto não é adoração a Deus. Segundo o seu preceito, não existe adoração a Deus. Segundo o que você pensa, não existe adoração a Deus. Ah, eu adoro a Deus do meu jeito. Não, você adora o diabo do seu jeito. A Deus, não. Você adora o Satanás do seu jeito. A Deus, não. Porque a adoração ao Deus eterno tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do jeito bíblico, tem que ser do jeito que Ele quer que seja. Então, as profanações que nós estamos vendo nos templos hoje, quando você vê essa profanação toda que estão fazendo nos cultos hoje, giroflex ligado no culto, luz verde, amarela, a igreja não é mais igreja, é boate, ninguém sabe o que é mais aquilo. Tenha certeza, é o diabo que está sendo adorado nesses lugares. Tenha certeza, é um monte de gente adorando a demônios e não a Cristo. Sim, eles cantam louvores lá, que parecem ser louvores, observe. Observe as músicas das igrejas evangélicas hoje. Elas não são mais músicas teocêntricas, elas são músicas egocêntricas. São músicas que colocam o homem. São músicas que colocam o homem no centro de tudo. Não são música para Deus, são músicas de alta ajuda, de alto relevo, que afaga, afofa o ego do ser humano. É aquelas músicas antigas, mais antigas, que eu via dentro da própria Assembleia de Deus. Quem te viu passar em prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Agora você é espelho, e agora é isso, é aquilo outro. Ou seja, sempre é o ego do homem que é inflado. É o ego do homem que é mantido. E agora, diga-se de passagem, eu falei aqui de músicas de uns 15, 20 anos para trás. Agora, então, irmão, se for ver agora as músicas do gospel de hoje em dia, é quase que inadmissível ouvir. É um miado, é um trinado de voz, é uma coisa de doido, é e aquele negócio todo, ninguém sabe para que é aquilo. São técnicas e mais técnicas sendo mostradas de vozes. Mas que nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque é tudo do homem para o homem. As pregações não são mais pregações, são mensagens de autoajuda. E a Bíblia nunca teve uma mensagem na Bíblia sobre você, a não ser dizendo a você, miserável, você é um pecador, você é alguém caído, você é alguém que está distante da glória de Deus, você é alguém que está longe, não tem solução para você fora de Cristo. Esta é a mensagem da cruz. Mas nós trocamos isso tudo porque achamos que Deus está disposto a escolher para recolher migalhas nossas no nosso culto. Nós temos hoje no Brasil, não são cultos a Deus, são cultos a personalidades. O que nós temos hoje no Brasil, são cultos a personalidade, não a Cristo. O que nós temos hoje no Brasil é uma igreja egocêntrica, que ama toda a desqualificação em seus cultos. É uma igreja extravagante, arrogante, presunçosa, que acha que está adorando a um Deus que eles não conhecem. Uma igreja vaidosa, uma igreja que se gaba de ter seus amigos na política. Uma igreja que sempre está disposta a profanar o templo de Deus. O seu louvor não é mais para Deus, o seu louvor é para o homem. O que temos hoje, gente, não é mais, nada menos do que os dias de Ezequiel, onde estava tudo profanado. Os reis de Israel poderiam compor hinos, mas quem cantava eram os levitas. Veja, Davi compôs um monte de salmo, mas nunca cantou um salmo no culto, porque quem cantava o salmo não era reis, quem cantava salmos eram levitas. Nunca foi do nosso jeito, gente. Hoje nós vemos uma cristandade apodrecida. Cantores que cantam para eles mesmos em seus shows, em seus redutos, em seus fã-clubes,
Chegamos ao ponto de cantores gospel ter fã-clube desse, fã-clube daquele, e assim por diante. Ou seja, é um mercado secularizado, não tem nada de santo aqui nisso, não tem nada de Deus nisso, que tem aí a profanação do começo ao fim. Observe, o culto não é do seu jeito, o culto é do jeito de Deus. Davi poderia cantar hinos. Ah, poderia. E ele cantou na casa dele. Cantou até para Saul, para acalentar um demônio. Mas quando era o dia do culto, Davi era de outra tribo. Se não me falha a memória, da tribo de Judá. Então Davi dava os seus salmos compostos por ele para os levitas cantarem no culto. Porque Deus disse, é os levitas quem faz o culto e não os reis. São os sacerdotes que sacrificam e não os reis. Cada coisa no seu lugar. Mas o que nós vemos hoje nas igrejas é uma aberração. Observe as vestes sacerdotais como eram. Vá à sua Bíblia, em Êxodo 28, do 1 ao 43, e veja o cuidado de Deus. Veja o zelo de Deus com as roupas dos sacerdotes, com as roupas dos levitas, com quem estava envolvido no culto. Hoje nós temos vergonha de ir num culto, irmãos, porque as pessoas vão tão mal vestidas para um culto. Eu vejo aí, e você aí que é reformado, e muitas igrejas que até então eram sérias, de igrejas Assembleia de Deus, que não admitia essas coisas, e outras igrejas, mas vamos ser sinceros, gente. Gente tocando em cima de púlpito de bermuda, gente quase desnuda, cantando louvores a Deus. Você acha mesmo que você está louvando a Deus? Desculpa. Mas quem está recebendo este tipo de coisa que você está fazendo, eu tenho certeza, não é Deus. Porque o Deus que eu conheço nessa Bíblia, leia Êxodo 28, do 1 ao 43, eu sei que vocês não gostam de ler, mas leiam, vejam o zelo de Deus, o cuidado de Deus com o culto. Pastores pregando de bermuda, pastores pregando de camiseta. Gente, chegamos ao limite do absurdo, de tudo que você pensar. Eu gostaria de saber se você vai no fórum desse jeito para se apresentar a um juiz que é um homem terreno como eu e você. É proibido, existem protocolos no fórum que você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar de camiseta. Existe um protocolo lá dentro. Mas para se apresentar perante o Rei do Universo, você acha que Deus é seu comparsa, Deus é seu parceiro. Desde quando Deus te deu essa intimidade? Então o que nós temos aqui hoje, gente, observe o culto a Deus como era neste santuário. Era um culto extremamente rígido, porque era para Deus. Você não entendeu a dinâmica de um culto, e eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Não ler a Bíblia é pecado, viu? Vou repetir. Não ler a Bíblia é pecado. Vou lhe dizer, não orar é pecado. Vou lhe dizer mais, não ir ao culto é pecado. Essa ninguém vai lhe dizer, mas é. Porque é no culto que nós nos reunimos. Essa é a ideia de igreja. Igreja é uma ideia de reunião. É no culto que nós nos reunimos para adorar o Rei do Universo, de forma pública, de forma que todos saibam que nós o amamos, que nós estamos ali para adorá-lo. E olha como você vai adorar a Deus.
Ah, qualquer coisa serve. Bota uma bermuda, tal. Na nossa igreja eu aviso a todo mundo, isso aqui não é sua casa. Isto aqui é casa de Deus. Então quando você vier para cá, venha sabendo que aqui ninguém vai entrar de boné, ninguém aqui entra de bermuda, ninguém aqui entra mal vestido, ninguém aqui entra de mau jeito. Todo mundo aqui tem que entrar com ordem e decência nesse culto. Fica quem quiser ficar, não é obrigado. Mas saibam, pelo menos um dia na semana vocês vão vir diante do Rei do Universo. Então venham o mais composto que você puder. E ande o mais composto que você puder andar na rua. Na nossa igreja ninguém bebe cachaça, não. Ah, e lá é proibido? É, estatutariamente é. Nossa igreja ninguém fica pintando o corpo, não. A gente tem o que fazer. A gente não é velho que quer chamar a atenção dos outros. Pô, coisa horrível, gente. Gente idoso, igual eu, cheio de cabelo branco, ó, na cabeça, e vou estar me pintando todo de tatuagem agora, depois de velho. Ah, me ajuda, gente. Vamos entregar a vida para Jesus de fato, jejuar, orar, buscar a Deus. Imagine o cuidado de Deus com essa tribo e como eles deveriam cuidar para não colocarem o povo em risco no momento da adoração. Estava na responsabilidade dos sacerdotes apresentar a Deus um culto puro e bíblico. Eles deveriam apresentar ao Senhor um culto com todos os parâmetros que o Senhor tinha apresentado pelas Sagradas Escrituras, sem deixar nada de fora. Nada poderia ficar de fora. Absolutamente nada. Para a gente ir para o final dessa live, desse vídeo. Nada poderia ficar fora disso. Faça tudo como eu lhe disse. Tudo. Era muito perigoso se essa tribo se corrompesse. Veja, essa tribo sacerdotal, ela estava no ápice de Israel, porque ela era o condutor do culto. Então, se ela se corrompesse, ela corromperia todo o culto de Israel. Todo esse escopo que nós estamos fazendo aqui é para que nós cheguemos agora aonde tem que se chegar. É que todo o que cercava Israel ali, não todo, o que cercava tudo ali, é que o sacerdote não podia se corromper, porque o culto tinha que ser um culto. O culto tinha que ser do jeito de Deus. E aí, queridos, aí é que está. A primeira coisa que Satanás iria tentar e tentava e conseguia fazer muitas vezes era corromper os sacerdotes, porque se corrompe o sacerdote, o culto está corrompido. Observa bem o que temos hoje. Observa bem nossos cultos hoje. Nós vamos falar aqui no próximo vídeo sobre o grande templo torna-se cultuado. E é a partir do próximo estudo que vai ficar muito complicado, porque nós vamos falar de onde começou toda a corrupção. Mas entenda bem uma coisa. Era essa tribo de sacerdotes que não podia se corromper, mas ela era que quando se corrompia, corrompia o povo inteiro. Satanás não vai jogar, gente. Para esfriar uma igreja, ele precisa primeiro esfriar o obreiro. Para apostatar uma igreja toda de uma só vez e deixar a igreja reduzida a polos de resistências pequenos, Satanás terá de reduzir a pregação dessa igreja, tirar Cristo do centro. E sutilmente Satanás fez isso com as igrejas do Brasil. O evangelho hoje já não é mais sobre Cristo, é sobre você. As igrejas evangélicas viraram uma máquina de fazer dinheiro, de fazer pastores ficarem poderosos na praça. Basta ver os Bolsonaros, os Lulas, que sempre quando estão
sendo candidatos, fazem o lava-pé, o famoso lava-pé na política. Basta você ver no seu município prefeitos em cima de púlpitos. Basta você ver nos seus municípios vereadores que as igrejas vão fazendo para mostrar a sua ostentação de poder. Mas eles não têm mais poder de Deus, não têm mais poder do céu, então tem que mostrar esse tipo de poder aqui na terra. Confiamos no Trump, que não tem nada a ver aqui com a gente. Mas não confiamos em Deus. Você acha que Deus do céu está olhando como para essa igreja aqui da terra? Confiamos em homens. Homens, miseráveis homens. E não confiamos em Deus. Pervertemos o nosso culto no tempo de política e depois dele, como se a igreja fosse um curral eleitoreiro, como se a igreja fosse um cabide eleitoral. Ao ponto de pastores dizerem, pastores mesmo aí de Assembleia de Deus de Madureira, dizer, prefeito, este povo é seu, dentro de uma igreja evangélica. Então perceba, nós chegamos ao fundo do poço espiritual. Nós chegamos ao esgoto espiritual. Nós temos uma igreja que não tem espiritualidade nenhuma. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não tramita nos caminhos de Deus, uma igreja que não tem intimidade com Deus. Estamos cheios de crentes que não têm um pingo de intimidade com Deus hoje em dia. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia, irmão, do que nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando o povo mais corrupto e corruptor que se exista. E isto não pense você que sua igreja está fora porque você é reformado, eu estou falando de todas elas. Nós temos uma espiritualidade inexistente hoje em dia. Nós estamos tal qual o povo de Laodiceia. E de novo, para a gente entender, quando fala de Laodiceia, eu tenho até saudade da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia era corrupta. Mas tinha um remanescente lá dentro. Meu Deus, o que nós estamos fazendo? Veja você que se diz que é reformado. Dá uma olhada quantas horas você ora por dia. Dá uma olhada a sua vida de santidade como é. Dá uma olhada em tudo isso. Você que é arminiano, que crê em livre-arbítrio, que bom, hein? Dá uma olhadinha lá. Teu livre-arbítrio, como é que está te levando para onde? Caminhos da pornografia, caminhos da dissidência moral, caminhos disso tudo. Dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada aí, irmã. Vê aí se eu estou errando em algum ponto. Vem aqui nos comentários e diz, não, o senhor está errado. A vida da igreja está boa, está uma santidade só. É o senhor que é dramático demais. Como eu já falei em outro vídeo aqui, caiu a coroa da nossa cabeça. E ai de nós porque pecamos. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Irmãos, se você gostou desse vídeo, compartilhe ao máximo que der. E se você quiser adquirir o nosso kit, ele ainda está em promoção, tá? Os 2 kits aqui, se você quiser um só ou os 2, a promoção está valendo aí para você, tá bom? E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos em nome de Jesus. E orem, gente, orem por mim, orem pela minha família muito. Eu preciso da oração de todos vocês, para que Deus nos mantenha de pé, para que Deus nos mantenha falando o que tiver de ser falado. Que Deus tenha misericórdia da vida da igreja. E eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.